mais uma linda história para o seu coração. E a história de hoje está no livro de 1 Reis, no capítulo 18. Nos dias de Elias, não era fácil ser crente, pois havia zombaria e perseguição, como hoje. Por isso, muitos profetas falavam apenas o que o povo gostava de ouvir. Elias, porém, se manteve firme no seu compromisso com o Senhor e falava o que tinha que ser dito. A Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele teve seus momentos de fracasso, sentindo solidão e medo, como qualquer crente. Mas Deus sempre esteve ao seu lado, ajudando-o a vencer, assim como está sempre conosco. Olha o que diz em Hebreus 13:5. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Agora, muita calma nessa hora. Puxa a cadeira e se ajeite no lugar bem confortável, porque já vai começar a nossa história. Elias viveu numa época em que o povo de Israel estava longe de Deus. O reino das 10 tribos teve muitos reis malvados, mas um dos piores foi Acabe. Ele se casou com uma mulher muito má chamada Jezabel. Jezabel e Acabe fizeram um altar e obrigaram todos em Israel a adorar um deus falso chamado Baal. Eles também mandaram matar muitos profetas de Deus. O Senhor Deus ficou triste com essa situação e, através de Elias, mandou um recado para o rei. Ele disse: tão certo como Deus é verdadeiro, não choverá nessa terra até que eu o diga. Durante 3 anos e 6 meses não caiu nenhuma gota de água. Por isso faltou alimento e o povo ficou com fome. Elias ficou escondido, pois o rei e a rainha queriam matá-lo. O rei Acabe não gostava de Elias e dizia que ele era o culpado pela falta de chuva e sempre o perturbava. Depois desse tempo, Deus mandou Elias avisar ao rei que ele mandaria chuva. Quando Elias foi falar com o rei Acabe, disse: então é você que está aí? Você é o maior criador de problemas de Israel. Elias respondeu: eu não sou criador de problemas, você é quem abandonou os mandamentos do Senhor Deus e está atrapalhando o povo, pois está adorando as imagens de Baal, seguindo falsos deuses. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do Deus Baal. Crianças, 450 profetas de Baal contra Elias sozinho? Mas Elias não ficou preocupado, pois sabia que o Deus Todo-Poderoso estava com ele. Já no Monte Carmelo, Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, sirvam a ele de todo o coração. Mas se o meu Deus, o Deus de Israel, for o Deus único e verdadeiro, então entreguem a ele toda a sua confiança e obediência. Vocês não podem servir a Deus e a Baal. Hoje nós faremos uma disputa para descobrir quem é o verdadeiro Deus. Então Elias se virou para os profetas de Baal e disse: construa um altar para Baal, coloque lenha sobre ele e por cima um sacrifício a Baal. Mas não acendam fogo. Peçam a Baal para mandar ele próprio fogo e queimar o seu sacrifício.
Baal era o deus da chuva e da tempestade. Ele deveria ser capaz de enviar um raio para acender o fogo do sacrifício. Os profetas de Baal prepararam cuidadosamente o seu altar e o sacrifício. Orando, pediam que o fogo descesse e o queimasse. O povo assistia a tudo em silêncio. Nada aconteceu. Os profetas ficaram desesperados. Suas orações se transformaram em urros, gritos. Dançaram loucamente ao redor do altar, arrancando seus cabelos, implorando a Baal para ouvi-los. Elias começou a provocá-los. Ele dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado ou talvez esteja dormindo. E se vocês terão de acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto, porém não se ouviu nem o som. Finalmente eles caíram, exaustos e sem esperança. Então Elias pediu que o povo se aproximassem. Primeiro, ele consertou o altar de Deus que havia sido quebrado na montanha. Depois cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida, colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e o pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram e repetiram mais 2 vezes. Tudo ficou completamente encharcado. A água ficou escorrendo do altar até a vala abaixo. Todos podiam ver que a tarefa de Elias seria muito mais difícil que a dos profetas de Baal. Aquela água toda apagaria qualquer fogo. O rei Acabe deve ter rido quando viu o que estava sendo feito e possivelmente deve ter pensado: o fogo nunca queimará com a madeira molhada. Elias calmamente chegou perto do altar e orou. Então o Senhor mandou fogo que queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus verdadeiro. Crianças, o interessante dessa história é que o maior objetivo da manifestação de Deus através do fogo que desceu do céu não foi para que os profetas de Baal e que o rei Acabe reconhecesse o Senhor como Deus, mas sim fazer com que o povo de Israel se voltassem para o Senhor. Hoje Deus nos faz a mesma pergunta: quando nós iremos abandonar tudo e servir só a Deus? Elias ordenou que os profetas de Baal fossem presos e mortos. Ele acreditava que somente assim o perverso e cruel culto a Baal seria banido da terra de Israel. Depois do acontecimento, Elias disse a Acabe: vá e saboreie uma boa comida, pois há ruído de uma chuva abundante. A seca e a fome terão fim. Acabe ficou muito feliz em poder comer. Porém, Elias subiu novamente ao cume, lá no alto do Monte Carmelo, e ajoelhou-se de cabeça baixa e agradeceu a Deus pela rápida resposta à sua oração. Depois disse a seu servo para ir olhar na direção do mar. O servo obedeceu imediatamente, mas logo voltou dizendo que não havia nada para ser visto. Elias disse que olhasse novamente,
Mas logo voltou dizendo que não havia nada. Por 6 vezes o servo fez como Elias havia mandado. Na 7ª vez, porém, ele voltou e disse que vira uma nuvenzinha no horizonte do tamanho de uma mão. Então Elias se levantou e disse a seu servo: depressa, diga a Acabe para entrar em sua carruagem e retornar para sua casa, antes que a chuva o apanhe no meio do caminho. Logo o céu tornou-se negro, com nuvens pesadas e ventos que trouxeram uma tremenda tempestade. Acabe partiu imediatamente para sua casa em Jezreel, e Deus deu a Elias força especial para que corresse à frente e conduzisse a carruagem de Acabe até a entrada da cidade. Deus honrou Elias por honrar seu nome quando quase ninguém mais podia, e abençoou o povo quando este dispostamente decidiu obedecer-lhes. Crianças, Israel aprendeu uma grande lição naquele dia no Monte Carmelo. O Senhor é Deus. Espero que você também tenha aprendido essa grande lição. Se pediu ao Senhor Jesus para ser o seu Salvador, não permita que nada tome o lugar de Deus na sua vida. Todos os dias agradeça ao Senhor por ser o seu maravilhoso Deus. Fique atento aos sinais de perigo. Peça a Deus para mostrar se qualquer coisa ou alguém está se tornando mais importante do que ele para você. Se perceber que permitiu que a televisão, um herói ou um passatempo se tornaram um ídolo, confesse isso a Deus e depois peça que Ele ajude a você corrigir o problema. À medida que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, Ele irá abençoá-lo. Olha o que diz no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus nos abençoará quando decidimos fazer o que é certo, não importando o que os outros pensam ou façam. Crianças, fecha os olhinhos, vamos orar? Senhor, Tu és o meu Deus e o meu Salvador. Ajuda-me a Te seguir e conhecer-Te cada vez mais. Ajude-me também a dar o primeiro lugar a Ti em meu coração. Amém. Chegamos ao final de mais uma linda história da Palavra de Deus. Desejo que essa mensagem fique gravada em seus corações. Espero vocês no próximo